Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd TV. E hoje, mano, Cara, eu tô um tempo a SCPs. Quando eu digo reagindo, no caso não é em vídeo, é assistindo no off mesmo, entendeu? E eu tô muito viciado mesmo, porque, cara, pra quem me conhece, sabe que eu sou muito fã de culturas de curiosidade, sobre o mar, sobre o universo em si, o espaço, as estrelas, os buracos negros. Então, cara, esse tipo de conteúdo eu gosto muito. E por gostar, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, pra reagir sobre o SCP-3000, um SCP que, pelo que eu entendi, é um SCP marinho, ou seja, é uma espécie de peixe que não era para existir. Que na verdade esse é até mesmo o dilema da fundação, né? Porque a fundação ela contém objetos anômalos, ou seja, se o objeto é anômalo, ele não deveria existir, mas existe. Para quem não conhece a fundação, é até meio estranho falar, mas ela é basicamente um grupo, digamos assim, um grupo que tem várias classes e eles contêm objetos anômalos, coisas que não deveriam estar presentes no universo, mas estão. Logo de início eu peço o seu like, a sua inscrição e eu não posso esquecer de que a gente vai reagir hoje ao Viralcast VK, que inclusive é o mesmo criador que eu tô assistindo no off. Cara, eu gosto muito dele, sinceramente. O cara é muito bom. Ele tem vários vídeos sobre outros SCP-096, 173, 053 e outros milhares. Bora pro vídeo, família. Olá, amante do terror. O mar, um lugar até hoje inexplorado pelo ser humano, um lugar com infinitas possibilidades de seres que podem habitá-lo, criaturas abissais. Lá embaixo podem viver até mesmo seres pré-históricos que temos visto ou sequer tínhamos conhecimento da existência. E a SCP Foundation já conseguiu interceptar um deles, o SCP-169, Leviathan. Se quiser saber quem ele é ou o quão perigoso ele pode ser, o card está acima. E agora, estamos partindo para outro ser pré-histórico, que é implícito, mas pode ser ainda mais antigo que o próprio Leviatã. Não maior, mas muito mais antigo. Em 1971, 2 barcos pesqueiros e 15 pescadores simplesmente desapareceram em Bangladesh, na costa da Índia. E já fazia um tempo que isso estava acontecendo, ficando cada vez mais estranho. E como vocês bem sabem, lidar com estranhezas é a especialidade da Fundação. Então funcionários de campo da Fundação desceram lá de submarino, até o mais profundo que conseguiriam. Porém, quanto mais eles iam pro fundo, mais desconfortáveis eles iam ficando, até o ponto que o desconforto virou loucura. E um dos funcionários, chamado Williams, chegou a bater a cabeça no vidro do submarino, o que é muito perigoso, principalmente quando se está nas profundezas. E no fim, Williams morreu por ter batido a cabeça várias vezes no vidro antes de conseguirem interceptá-lo. Porém, antes de morrer, ele conseguiu dizer apenas: não havia nada, 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 nada. Até então eles não sabiam o que isso significava, mas já não importava a essa altura. Williams era somente mais um homem que ficou louco nas profundezas do mar. Só que não era apenas isso, pois quando eles estavam lá nas profundezas, onde obviamente era tudo a mais pura escuridão, pois a luz do sol sequer chegava, e a única coisa que iluminava eram os faróis do submarino. De resto,
Era tudo sombrio, mas ainda assim, eles conseguiram ver uma coisa que provavelmente e muito provavelmente era responsável por aqueles homens estarem ficando loucos e até mesmo esquecerem do porquê estavam ali. E mesmo depois de eles saírem de lá, eles continuaram tendo pesadelos para sempre. Era uma criatura, uma serpente. Não dava para ver bem o seu corpo, apenas os seus olhos brilhantes e assustadores e um pouco da sua cabeça. Quando eles se aproximaram mais um pouco, a entidade se virou lentamente em suas direções, antes que eles saíssem de lá. Essa criatura foi numerada de SCP-3000, uma gigantesca criatura que vive nas profundezas do mar na costa da Índia. É uma criatura gigantesca, mas não pelo tamanho em si, e sim pelo seu comprimento, pois a sua cabeça mede 2,5 metros, mas o comprimento do seu corpo é quase impossível de ser determinado. Estimam de ter entre 600 a 900 quilômetros de comprimento. Claro que não dá para saber quanto exatamente ele mede, então por enquanto vamos ficar com essa estimativa. Ou então presumimos que seja infinita. Logo, você saberá o porquê. É uma criatura sedentária e carnívora, que se move apenas para comer a sua presa, mas apesar do tamanho, consegue ser incrivelmente veloz. Não dá para dizer a sua velocidade em números, mas pode ter certeza que é muito mais rápido que o ser humano. Então, se ele decidir devorar o mergulhador, não há nada que o salve. Uma segunda missão foi feita com outros funcionários voluntários, só que dessa vez sem um submarino, agora com simples trajes de mergulho, pois assim não iria correr o risco de alguém sofrer uma psicose e acabar prejudicando ou até matando todo mundo dentro de um submarino. Alpha, Bravo e Foxtrot foram mandados até o local como uma equipe de mergulho, e quando estavam mergulhando, novamente começou a acontecer os efeitos. Alpha e Bravo estavam com a mente colapsando, enquanto Foxtrot estava surtando, dizendo que estava vendo um par de olhos gigantes na escuridão. SCP-3000, que até agora não tinha feito nada, decidiu que a equipe de mergulho seria um ótimo almoço. Então ele abriu a boca e nadou em alta velocidade em direção aos mergulhadores, primeiro engolindo Foxtrot, depois o Alpha, mas deixou o Bravo vivo por algum motivo. Depois que ele devorou os mergulhadores, ele soltou uma substância cinza e viscosa, que aparentemente é solta toda vez que SCP-3000 se alimenta. Bravo já não tinha esperanças de sobreviver, então como último esforço, ele coletou uma amostra daquela substância e colocou em um recipiente que flutuou até a superfície. Então Bravo nunca mais foi visto e foi dado como morto. Essa substância foi batizada de Y909 e ela se mostrou muito útil como amnésico. E o que é um amnésico? O nome vem de amnésia, que é basicamente a perda de memória recente. Então a substância teria a utilidade de apagar memórias de eventos traumáticos recentes. E não apenas isso, mas também diminuir os efeitos colaterais, como náuseas, tontura, dores de cabeça, insônia. Ora, então, digamos assim, a partir do momento em que ele engole suas vítimas, talvez as vítimas não morrem. Tipo, não morrem instantaneamente. Elas perdem a memória e entram em um estado de sono ali. Um sono profundo. Dentro da barriga do bicho. E talvez até tenham lembranças do passado. Só que meio que acordam com a amnésia. E como qualquer um já deve saber, é ingerido, né? Enfim, é uma teoria, né? Dano cardíaco, dentre outras coisas. E se mostrou ser muito mais eficiente do que amnésicos comuns, além de oferecer muito menos riscos. Só que há um pequeno problema. Não há como fabricar esse produto, então eles teriam que pegar direto da fonte. E aí temos outro problema. O SCP-3000 só solta essa substância depois que se alimenta. E aparentemente, ele só gosta de se alimentar de coisas que estão vivas. Ele gosta de caçar. Então não teria como apenas colocar um pedaço de carne, porque ele só iria ignorar. Então, qual é a solução que a Fundação achou? Exatamente, a classe D de descartável
poderia facilmente servir de comida para ele. A própria fundação acha isso um ato repugnante, mas não tem muito que se possa fazer, pois os amnésicos modernos são essenciais e só há uma forma de consegui-los. Cara, isso é triste, hein? Agora, por que SCP-3000 tem o nome de Ananta Sheisha? Durante a terceira missão, o pesquisador de nível 3... Pessoal, eu interrompi ele sem querer. Gente, o Viralcast já respondeu a pergunta de vocês, né, de muitos de vocês, sobre os classe Ds. Para esse vídeo em questão, eu vou explicar. Eles são maltratados na fundação. E muita gente não sabe o motivo. Cara, os classe Ds são chamados de descartáveis porque eles são trazidos de prisões pelo mundo. Prisões em que eles estão em custódia de pena de morte. Então, quando eles são trazidos para a fundação, é apenas para um intuito, para servir a população. Mas é isso. Krishnamurti disse que acreditava que aquela serpente na verdade era um deus hindu chamado de Ananta Sheisha, o rei das serpentes. Ananta, na mitologia hindu, é um ser primordial, o que significa que ele existe desde o início dos tempos, e de acordo com a mitologia, ele ainda vai existir mesmo depois do fim dos tempos. E o seu próprio nome já diz isso, pois Ananta pode ser transcrita como infinito. Reza a mitologia que quando Ananta se desenrola, o tempo flui normalmente, mas se ela se enrolar novamente, o tempo para e tudo praticamente deixa de existir, pois se o tempo não passa, nada acontece, nada existe. Até mesmo os deuses estão à mercê do tempo. Não digo que ele é o Deus Supremo, até porque ele serve como travesseiro para o Vishnu, mas ainda assim é bem poderoso. Posso afirmar com certeza 3 coisas: de que Ananta é imortal, onisciente e onipresente, pois de acordo com o que eu entendi, e repito, pelo que eu entendi, Ananta é o próprio tempo, estando além das fronteiras do tempo e do espaço, presente em todos os eventos, em todas as dimensões, em todos os momentos. Dizem até mesmo que este universo está dentro de seu capuz. Então isso demonstraria que ele é onipresente e onisciente, pois aquele que está em todos os lugares também sabe de todas as coisas. Ele seria imortal por causa do seu próprio conceito. Ele é o infinito, e o infinito, como o conceito sugere, não tem fim, destinado a existir mesmo depois de tudo acabar. Agora voltando ao SCP-3000, o pesquisador disse aquilo na pura emoção do momento. Então pode ser realmente que aquilo seja somente uma criatura pré-histórica que vive até hoje no fundo do mar. Só que, geralmente, deuses cósmicos podem criar coisas chamadas de avatares, que podem ser tanto encarnações do seu próprio ser com menor poder, quanto reencarnações como algum outro ser, talvez um animal. Então, se realmente SCP-3000 for o deus hindu Ananta Sheisha, ele não veio aqui para trazer o nosso fim, e sim, quando olhamos os seus olhos, estaremos presenciando qual é o nosso fim. Porque ele vai existir depois dele. Então é isso, pessoal. Mano, esse foi o SCP-3000. E, na minha opinião, é um dos SCPs mais interessantes da Fundação. Claro que tem vários outros. Meu preferido é o 096, entre todos. Comentem aí qual o favorito de vocês, tá? Vou estar lendo aqui depois, respondendo todos que eu puder. Amo vocês. Só não posso fazer um coraçãozinho porque eu tô segurando o celular. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui.